Olá pessoal, Eduardo Berardo, cuteleiro profissional. Visite o meu blog Berardo Facas Custom, lá tem muito material muito bem elaborado, carinhosamente elaborado a respeito de cutelaria, tá? Para você que quer conhecer mais a respeito da nossa arte, você que é cuteleiro, você que é colecionador, lá tem muito material de pesquisa. Também tem fotos e vídeos de belíssimas facas. Se inscreva no meu canal do YouTube, tá? Assim você pode ser notificado toda vez que eu publicar um novo vídeo. E peço encarecidamente que você dissemine conhecimento, assim como eu estou fazendo para vocês, e divulgue esses vídeos, tá bom? Vai ajudar todo mundo e vai fazer com que a cutelaria cresça no país, tá? Esse é o Berardo Responde número 9, estou regravando, porque infelizmente o outro vídeo, a outra versão, travou. Dessa vez estou usando o meu aparelho de telefone celular. Acredito que não teremos mais esse problema e teremos uma qualidade superior no vídeo, tá bom? Eu gostaria rapidamente de fazer uma breve reflexão que é boa para a vida de todos nós, tá? Serei bem breve. Todo mundo já deve ter ouvido falar a respeito daquele ditado popular que diz assim: aqui se faz, aqui se paga, tá? No mesmo sentido, tratando do mesmo assunto, nós temos um outro ditado que diz o seguinte: o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória, tá? O que pouca gente sabe é que isso está escrito na Bíblia, lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Lá diz assim: não zombe o homem de Deus, pois aquilo que plantar, isso ceifará. Como diz um grande amigo meu, Ricardo Camata Farinazzo, meu grande irmão, um grande amigo, uma pessoa maravilhosa, o nosso passado nós não temos como mudar, tá? Nosso passado nós não temos como mudar uma vírgula sequer, mas o nosso futuro é um livro, é um caderno em branco. E dele a gente escreve o que nós quisermos, tá? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Para que a gente pense sempre em todas as nossas atitudes, para que a gente faça aos outros aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós. Assim, com bons atos, com atos positivos, atitudes corretas, atitudes adequadas, você vai estar fazendo uma caderneta de poupança para o seu futuro. E num futuro, coisas boas acontecerão para você e você vai estar colhendo essas sementes boas plantadas no passado, tá? Frutos de boas atitudes, tá? Então pense a respeito disso. No mesmo sentido também, não faça coisas ruins, pois coisas ruins lhe acometerão futuramente. Uma reflexão que serve para que a gente tenha um mundo melhor e um Brasil melhor, tá bom? Vamos às perguntas e respostas. Vamos lá. Ricardo Vilela, cuteleiro de Teresópolis, Rio de Janeiro. Qual a diferença entre o soprador horizontal e vertical nas forjas a gás? Ricardo, no meu entendimento, diferença nenhuma, tá? O importante é que a forja seja bem construída. Importante você colocar o soprador a 90 graus com relação ao centro da forja, a 90 graus com relação à parede externa da forja. Então, não pode estar inclinado, atravessado, porque isso vai distribuir muito desigualmente o calor dentro da forja. Já vi forjas feitas com um queimador, dois queimadores, três queimadores. A minha tem apenas um, funciona muito bem, consigo aquecer billets bem grandes, barras bem grandes de aço damasco, tá? Então, não vejo diferença. Não gosto muito, já vi forjas em pé, tá? A forja é na vertical e você coloca o aço por cima. Acho que isso dificulta porque o calor sobe, é ruim para pegar a barra, é ruim para inspecionar se esse aço já está na temperatura adequada de forjamento ou não, tá? Isso é a única coisa que eu não recomendo, forjas verticais. Já vi poucas, mas não me agrada a ideia. Prefiro forjas horizontais. Quanto aos queimadores, acho que tanto faz, o importante é você estar tendo um bom resultado. João Brás Trentino, iniciante Ribeirão Preto, São Paulo, pergunta: quanto tempo seu forno leva para atingir 800 graus Celsius? Já respondi no outro vídeo. Vamos lá, João. Sinceramente, nunca medi, mas algo entre 50 e 55 minutos é o que eu penso.
Você coloca as facas no início do aquecimento ou pré-aquece o forno para colocar as facas? Eu pré-aqueço o forno, João. Já tem um vídeo que eu fiz a respeito de têmpera, onde eu mostro isso. Eu pré-aqueço, chegou a 800 graus, eu espero alguns minutos para estabilizar, porque o sensor que mede a temperatura dentro do forno é um fiozinho de 1 milímetro de espessura. Então ele aquece muito rápido, tá? Não significa necessariamente que todas as áreas internas do forno estejam a 800 graus. Então eu espero estabilizar um pouco essa temperatura aí, uns 10 minutos. Depois eu coloco a faca. A hora que o forno acusa 800 graus, não significa necessariamente que a faca toda já esteja nessa temperatura. Então eu espero aí mais, sei lá, 7, 8 minutos para essa temperatura estabilizar mesmo e para dar tempo desse aço absorver essa temperatura, chegar na temperatura correta, para aí depois eu proceder a têmpera. No caso da liga que eu uso, eu a tempero 1095 em 1520, eu faço a têmpera 800 graus, tá? Então eu pré-aqueço, coloco, depois que chegou na temperatura, eu espero mais aí, sei lá, 6, 7 minutos para distribuir bem esse calor pela lâmina, depois eu tiro a lâmina e faço a têmpera. Reinaldo Figueiredo não falou de onde é, nem o que é, se é cuteleiro ou não, imagino por causa da pergunta que seja cuteleiro. Berardo, como fazer a serrilha nas facas? Reinaldo, nunca fiz por um simples motivo. Acho que a serrilha ela seria efetiva se nós tivéssemos uma lâmina muito grande, para que você tenha possibilidade de usar o dorso dessa faca como se fosse um serrote, tá? E como a gente não faz facas tão grandes assim, acho que é pouco efetivo. Ademais, a serrilha no dorso da lâmina, ela impossibilita que você apoie a mão sobre o dorso para fazer o uso da faca para cortar alguma coisa, ou mesmo para usar um porrete, bater no dorso da faca para cortar alguma coisa. Você inviabiliza essas atividades se a faca tiver serrilha. Então nunca fiz. Como você pode fazer? Você pode começar na lixadeira, ou você pode começar com um disco de corte, cortando com cuidado. Depois você pode finalizar, ajustar a simetria e o formato correto da serrilha, de acordo com o tipo de serrilha que você quer fazer, na lima, para depois proceder à têmpera e o tratamento térmico final, tá? É o que eu faria. Wendel Lopes, cuteleiro de Formosa, Goiás, pergunta: como finalizar o fio da faca a lima depois de temperado se o fio fica muito duro? Posso usar disco de flap? Damasco pronto é fácil de achar? O preço é acessível? Minhas facas aparecem trincas após algum tempo depois de prontas. O que ocorre? Wendel, gastou o Berardo responde, velho. Um monte de pergunta. Vamos lá. Se você não tem uma lixadeira, você pode finalizar o fio da faca usando uma lixa grão 50 ou grão 100, lixa para metais, passa óleo na lâmina, enrola a lixa numa lima velha e você vai lixando e alternando, variando essa angulação até fazer o flat convex e finalizar lá no fio. Quando estiver chegando, você pode fazer uma fiação numa pedra bem grossa e depois dar acabamento na lâmina. Trabalhei assim muito tempo, enquanto não tinha segurança para fazer o fio na lixadeira, tá? Posso usar um disco de flap? Não recomendo, tá? Não recomendo porque acho que a chance desse fio ficar bem irregular, bem retinho é muito difícil, muito pouco provável. Recomendo que se faça à mão. Damasco pronto é fácil de achar? Não, tá? O aço damasco feito em casa, da forma que a gente faz, nas nossas oficinas, artisticamente, talvez você ache algum cuteleiro que revenda, mas eu não conheço, eu não sei de ninguém que revenda esse material. O preço é acessível? Não. O preço é bem alto, porque a produção é muito demorada, muito trabalhosa e, consequentemente, muito cara. Existe o Damastil, que é um aço damasco inoxidável, tá? Você consegue comprar pela internet, mas o preço é proibitivo, tá? Na prática, dificilmente você vai conseguir
comprar esse material. Muito, muito caro, absurdamente caro, não vai dar para você poder comprar. Então, minha recomendação, tenta achar um cuteleiro que faça e terceirize, que não vai ser fácil, porque o damasco é trabalhoso de se fazer, ou dê um desenvolvimento natural da sua carreira e com o tempo você mesmo vai começar a produzir os próprios damascos. Minhas facas aparecem trincas algum tempo depois de prontas. O que ocorre? Muito provavelmente você está negligenciando ao fazer o revenimento. Ou você não está fazendo o revenimento ou está fazendo numa temperatura muito baixa. O que significa isso? Depois da têmpera, a faca fica extremamente dura, só que ela fica tão dura que fica quebradiça. A exemplo, um prato de louça, um prato de vidro, uma pedra. Esses materiais eles são mais duros que o aço, só que em detrimento são quebradiços. A grande vantagem do aço é que ele é ao mesmo tempo forte e é tenaz. Ele tem capacidade de sofrer deformação e voltar ao estágio natural, ao estado natural dele, o estado original, tá? Então, se você faz a têmpera e não faz um revenimento para baixar essa dureza um pouco, a faca vai aparecer essas trincas, ou você pode ter uma ruptura completa da lâmina. A lâmina da faca pode quebrar ao meio, tá? Então, verifique, provavelmente você não está fazendo ou está fazendo equivocadamente o seu revenimento, tá? O Toniel de Cascavel, amigo Otton, Paraná, ele pergunta: todas as facas gaúchas têm bombinha integral? Tá? Aí o meu agradecimento ao Marco Borchat, que me assessorou, depois que ele viu a outra versão desse vídeo que travou, ele me mandou um áudio me esclarecendo, ele que conhece mais a respeito da origem da faca, das facas gaúchas, me corrigiu e aí já regravo esse vídeo corrigido e agradeço ao Marco Borchat pela colaboração. As facas gaúchas elas também são conhecidas como facas mediterrâneas, porque são facas originárias da região do Mediterrâneo, lá na Europa, tá? Entre a Europa e a África. Elas eram sim, algumas delas eram feitas integralmente. A grande maioria dos produtores faziam montadas, as bombinhas torneadas à parte, encaixadas como se fosse uma guarda na lâmina, mas antes já alguns ferreiros já faziam as facas com bombinha integral e elas foram popularizadas mundialmente a partir de 2002, quando cuteleiros brasileiros, mais especificamente Rodrigo Esfredo, Gustavo, me desculpem, Ricardo Vilar e Luciano Dornelles foram para o Blade Show em Atlanta e levaram as facas gaúchas belíssimas, fortes, resistentes, versáteis, e os americanos não conheciam, praticamente ninguém conhecia essa técnica de confecção de faca integral e se apaixonaram, e hoje está popularizado no mundo da cutelaria. Muita gente produz esse tipo de faca, são facas virtuosas graças a essa geração mais recente de virtuosos cuteleiros gaúchos. À exceção do Ricardo Vilar, que não é gaúcho, é paulista, tá bom? Romero Sanzio Matos Pereira, apreciador de Vitória, Espírito Santo, pergunta: gosto de aços damascos com linhas bem definidas e contrastantes. Eu também, Romero. Os aços usados nas ligas interferem nesses resultados? O número de camadas menor influencia no contraste e nitidez? Vamos lá. Os aços usados nas ligas, via de regra, não produzem qualquer tipo de diferença. Já trabalhei com 3 ou 4 ligas diferentes de aço damasco. Se essas lâminas forem tratadas adequadamente e você fizer a revelação do damasco corretamente, o resultado final vai ser praticamente o mesmo, tá? Não dá para olhar, ver um damasco e outro damasco e determinar pela resposta estética se é uma liga A, B ou C, tá? Então praticamente a resposta visual é a mesma, de acordo com a liga. Agora, o número de camadas com certeza absoluta influencia nisso.
E aí eu aproveito e faço um comentário. Muita gente, muitos clientes se preocupam com o número de camadas. Já falei a respeito disso no vídeo, onde eu falo dos aços damasco, história e métodos de produção, tá? Algumas pessoas têm na cabeça assim, quanto mais camadas, melhor a minha faca vai ficar, mais resistente minha faca vai ficar, mais ela vai cortar. Mentira, isso é um equívoco, tá, pessoal? O número de camadas o cuteleiro determina, cada padrão tem uma faixa de número de camadas que fica mais legal, que a resposta estética é mais bacana. Vou citar um exemplo. O leather, por exemplo. Eu acho que o leather fica legal entre 160 e 320 camadas. Então, se eu fizer um leather com mais de 320 camadas, muito provavelmente as linhas vão ficar tão finas, que quando você revela no percloreto férrico, essas linhas elas se dissolvem e você perde muito na nitidez. Elas ficam tão finas que você não consegue identificar direito olhando para a faca. Fica um borrão. Então, sem dúvida, o número de camadas interfere, tá? Mais uma vez, ressalto. A quantidade de camadas não interfere na qualidade, no desempenho dessas facas, tá bom, pessoal? Isso é uma escolha estética. Não adianta você chegar para o cuteleiro e falar assim, eu quero um leather com 1.200 camadas. Ele vai fazer a faca, você não vai ver que é damasco, vai desaparecer tudo. Fica horrível, tá? Então, respeite isso de acordo com a linha que o cuteleiro segue, tá bom? Pergunta de Tiago Rodrigues, ele é aprendiz de São Gabriel, Rio Grande do Sul. Ele pergunta, após forjar uma faca de aço carbono, devo fazer quantos ciclos de normalização? Antes da têmpera, preciso normalizar novamente? Tiago, essa regra vale para qualquer tipo de aço forjado, tá? Você pode estar fazendo carbono, pode estar fazendo damasco, a regra é a mesma. Se você tiver um forno eletrônico preciso, confiável, penso que apenas um único ciclo de normalização é suficiente para você obter um excelente resultado. Livrar essa faca das tensões internas decorrentes do forjamento e também prover um grão, uma granatura interna do aço adequada, um grão fino que vai proporcionar alta resistência mecânica e alta retenção de corte, tá? Agora, se você não trabalha com um equipamento tão preciso, então se você tem uma forja, se você vai fazer as suas normalizações na forja, seja ela a gás ou a carvão, tanto faz, recomendo que você faça 3 ciclos. Feito isso, usinou a faca para fazer a têmpera, não tem necessidade alguma de você fazer outros ciclos de normalização. Já pode partir diretamente para a têmpera, tá bom? Pergunta de Eduardo Rodrigues, cuteleiro iniciante, pergunta: a técnica de desempenamento com martelinho que você ensinou deve ser feito antes ou depois do revenimento? Sempre ocorrem microfissuras nas lâminas. É normal ou evitável? Eduardo, vamos lá. Vamos pensar. Feita a têmpera, tirei essa faca do óleo, resfriei, tá? A faca está no máximo de dureza que esse aço vai produzir. Se a técnica do martelinho visa produzir microdeformações que unidas vão estender esse material e alinhar essa faca, quanto mais macio tiver esse aço, melhor vai ser a resposta. Então, eu sei que eu esqueci de abordar isso lá naquele vídeo, muita gente já me perguntou. Então, vai aqui as minhas desculpas e a minha recomendação. Se você vai fazer, temperei, empenou, para eu desempenar, primeiro faça o revenimento. Isso vai baixar a dureza significativamente, tá? Vai melhorar bastante a resposta da técnica do martelinho, tá? Se você ainda for fazer a destempera seletiva, que eu também já ensinei no vídeo, mergulhando o fio da faca na água e trabalhando com um maçarico no dorso, melhor ainda, porque você ainda vai baixar mais a dureza desse dorso, que é onde você vai bater. Se você baixa a dureza, as deformações promovidas
pela ponta do martelinho vão ser mais efetivas, vão ser maiores, e a resposta do realinhamento dessa faca vai ser muito mais eficiente, tá bom? Então, faça a têmpera, depois faça o revenimento. Se você for fazer destempera seletiva, faça a destempera seletiva, e aí sim você pode usar a técnica do martelinho, que vai ser o caminho mais fácil para você realinhar a sua faca, tá? Pergunta do Aguinaldo Pereira, iniciante de Trindade, Goiás. Professor, gostaria de dicas sobre como fazer uma boa ficha técnica das minhas facas para apresentar aos meus clientes. Aguinaldo, é só entrar lá no meu blog, Berardo Facas Custom. Tem um monte de facas lá que eu publiquei. Lá tem um bom exemplo, tá? Daquilo que é importante você prover de informação para o seu cliente, tá? Seja honesto, seja correto, publique lá o que for absolutamente verdade a respeito do seu trabalho, que você vai ter sucesso, tá? Só uma recomendação, por exemplo, vocês devem ter visto alguns vídeos no passado, eu pesava algumas facas. Então eu filmava a faca, mostrava, fazia uma breve descrição técnica dela, colocava em cima da balancinha de precisão. Ah, essa faca tem tantos gramas. Por que eu parei, pessoal? Muita gente já deve ter se perguntado, Berardo, já recebi mensagem, por que você não pesa mais suas facas? Por que, pessoal? Apareceram alguns loucos pedindo faca para mim com 187 gramas. Pô, aí não dá para trabalhar, tá certo? Então eu parei para evitar esse tipo de extremismo por parte de algumas pessoas. Eu não posso trabalhar desse jeito. A pessoa me pediu um determinado modelo de faca, eu vou fazer uma excelente faca para ele. Agora, com tantos gramas, ter que trabalhar pesando, depois calcular que eu vou tratar essa faca no damasco, ela vai perder mais tantos gramas de aço, e depois, não, aí fica impossível de trabalhar. Então, parei de pesar as facas em virtude disso. Tá bom, Aguinaldo? Dá uma olhada lá como eu apresento as minhas fichas técnicas das minhas facas. Acho que é uma boa dica para você. Pergunta do Elvio Cândido Franco. Também meu irmão, policial militar e cuteleiro de Tuiutaba, Minas Gerais. Elvio, prazer te atender, meu irmão. O queimador a gás somente é suficiente para gerar calor necessário para o forjamento? Que tipo de manta devo utilizar para o interior da forja? Como a manta é fixada no interior da forja? Elvio, o queimador a gás sim somente ele é adequado. Existe um soprador próprio para forjas, né? Mas eu uso um secador de cabelo que ele sopra na medida exata de quantidade de ar, tá? O soprador industrial, ele, via de regra, ele manda ar demais, aí você tem que usar gás demais para equilibrar essa equação e ter um aquecimento adequado. Então, acho que o soprador industrial faz com que você gaste muito gás. Então, eu prefiro o secador de cabelo, tá? Que tipo de manta eu uso? Manta cerâmica, manta refratária. Isso aí é fácil de encontrar hoje em dia. E como que eu fixo ela no interior da forja? Ele pergunta se eu uso algum tipo de cola. Não, a minha forja é redonda, você espalha, corta ela na medida certa, abre, encaixa, aperta ela contra o interior da forja e ela fica bem fixadinha ali, não mexe mais, tá? É bem fácil de fazer, tá bom? Obrigado pela participação, viu? Luiz Guilherme Costa, cuteleiro e ferreiro de Guaxupé, Minas Gerais, pergunta: cortar as lâminas com maçaricos de oxicorte e depois acertar na lixadeira pode alterar as propriedades do aço e a qualidade final da faca? Luiz, com certeza sim. Por quê? Eu já falei para vocês a respeito do efeito pele de sapo, quando a faca é hiperaquecida, ou seja, acima de 1200 graus, se você vai fazer sua têmpera lá, por exemplo, superaqueceu demais a faca, mergulhou no óleo, tira, aparecem informações muito estranhas, redondas assim, em alto relevo, na lâmina. Isso já expliquei em outros vídeos. A lâmina está queimada, nós dizemos vulgarmente que nós queimamos o aço, ou seja, nós destruímos as propriedades mecânicas desse aço. Essa lâmina está condenada, tem que ser jogada fora, não tem recuperação, tá?
No mesmo sentido, imagine que o ponto de fusão do aço é mais ou menos 1670, dependendo da liga do aço, tá? Imagina você cortar essa lâmina com maçarico. Você vai chegar a esse ponto de fusão. Então, com certeza absoluta, isso provoca danos à estrutura molecular do aço. Não faça, tá? Tem outros meios de cortar. Pode usar discos de corte, lixadeira, corte a laser, corte a água, qualquer coisa. Isso não vai hiperaquecer o aço, não vai produzir danos. Mas o maçarico a gás, com certeza, vai estragar esse aço, tá? Luiz Guilherme Costa, cuteleiro e ferreiro de Guaxupé, Minas Gerais. Opa, me desculpe, já é a mesma pergunta. Rodrigo Tristão, iniciante de Ivaí, São Paulo, pergunta: professor, você poderia falar mais sobre o full flat? Ângulo de usinagem e desbaste à mão. Rodrigo, posso, mas não é full flat, é flat convex, tá? É a usinagem que a gente faz. Existe o hollow, que o hollow ground, tá? Que é feito com a roda, que fica aquela usinagem côncava na lateral da lâmina, e existe o flat convex, que é o que eu faço com a lateral plana. A maioria dos cuteleiros hoje faz o flat convex. Até os anos 80, 90 se fazia mais facas com o hollow ground, tá? O flat você faz o mais reto possível até o fio antes da têmpera, tá? Você pode deixar mais ou menos 1 milímetro de espessura desse fio antes da têmpera. Depois da têmpera, você faz a usinagem, continua a usinagem. Se for uma faca de caça, uma faca de cozinha, você afina mais ainda esse flat. Se for uma faca de campo, você vai deixar esse flat mais robusto lá no fim. Vai dar uma curvatura um pouquinho mais acentuada para deixar mais material próximo ao fio. Isso vai dar mais resistência mecânica para a faca suportar os impactos, tá bom? Não recomendo qualquer tipo de jig, qualquer tipo de apetrecho que ajude você a fazer usinagem nos ângulos, etc. Eu recomendo que você desenvolva a destreza, isso é muito legal, é maravilhoso, que você desenvolva essa destreza e faça isso tudo manualmente. Porque futuramente, qualquer tipo de faca, de projeto que cair na sua mão, você vai ter facilidade para usinar e vai ficar independente de jigs, de gabaritos, etc. Tá bom? Pessoal, mais uma vez eu peço encarecidamente, compartilhe. Estou ajudando você? Compartilhe para a gente disseminar conhecimento na cutelaria. Quantos mais cuteleiros novos, mais clientes novos, isso beneficia todo mundo. Não me canso de dizer isso, tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês. Se inscreva no meu canal do YouTube e visite o meu blog, Derardo Facas Custom. Fiquem com Deus. Abração.